Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Com o vídeo de hoje eu inauguro uma série de aulas para ensinar para vocês como fazer o esboço, projetar e tirar a relação de corte dos seus próprios móveis. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tenho para postar aqui. Para acompanhar a aula de hoje, vocês vão precisar de uma folha sulfite, uma régua e uma caneta. Só isso. Mas antes de falar sobre esboço e desenho de móveis, eu quero recordar uma coisa que a maioria das pessoas com certeza já viu no colégio, que é como desenhar um cubo, ou fazer o desenho do dado, que demonstra um conceito básico de perspectiva na hora de desenhar os nossos móveis. Então eu vou desenhar aqui, um quadrado. Eu marco o centro desse quadrado e desenho um segundo quadrado sobreposto. E depois eu ligo as diagonais. Percebam que nesse desenho, as diagonais são os elementos que vão caracterizar a profundidade do nosso objeto. E é esse conceito que a gente vai aplicar no desenho dos nossos móveis. Então a gente vai pegar a nossa régua e fazer a primeira parte do desenho do nosso móvel, que seria a face da frente. Seria a primeira parte do nosso desenho. Vamos desenhar aqui. Então tá aqui. Esse retângulo seria a face da frente do nosso móvel. Agora a gente vai fazer as nossas diagonais para indicar a profundidade desse móvel. Então, se a gente fez essa diagonal aqui, a gente transfere essa medida aqui da frente, 30 centímetros, aqui para cima. E a próxima diagonal a gente vai ligar aqui. Aí a gente faz a mesma coisa com a lateral, transfere essa medida igualzinha para cá. Tá aí. Aqui a gente tem um volume genérico desenhado, poderia servir para diversos móveis. Por exemplo, isso aqui poderia ser um roupeiro. Aí bastaria desenhar além desse volume um pequeno rodapé aqui, que seria a base do nosso móvel. Ou isso pode ser uma cômoda, pode ser um criado mudo, pode ser um gabinete suspenso para um banheiro, pode ser um armário suspenso para uma cozinha. E agora que a gente tem esse nosso volume delimitado, a gente vai começar a desenhar a parte interna, as divisões do nosso móvel. Então, digamos que isso aqui é um roupeiro e eu quero fazer ele com 1,60 ou 1.600 milímetros. E ele vai ter 2,55 de altura. Antes de desenhar as divisões do nosso móvel, a gente vai definir. A gente quer fazer esse roupeiro com portas de abrir ou portas de correr. Se a gente for fazer com portas de abrir, a gente tem que levar em consideração que existe um certo limite razoável para ter de largura nessas portas. Então, assim, normalmente não se passaria de 45 centímetros de largura para fazer essas portas. Então, se a gente tem aqui 1.600 milímetros de largura e a gente quer dividir esse móvel para ver quantas portas que a gente vai colocar, digamos que eu quero dividir em 4 portas de abrir. 2 aqui e 2 aqui. Então, a gente teria 1.600 dividido por 4, a gente fica com portas de 40 centímetros. Então, a gente consegue dividir esse armário no meio e fazer 2 portas de abrir de cada lado. Então, aqui nós teríamos o nosso montante no meio e aqui nós teríamos 2 portas de abrir mais 2 portas de abrir. Depois de definir esse montante, essa divisória no meio, vamos definir a altura do nosso maleiro. Então, digamos assim, para ter uma altura útil razoável, digamos que um maleiro tem que ter mais ou menos uns 50 centímetros de altura para caber malas, de fato. Então, a gente vai definir aqui a nossa linha do maleiro. Então, aqui nós temos uma altura 500 milímetros. E aqui, como a gente dividiu no meio, nós temos 2 metades de 800 milímetros. Então, nós já temos a nossa divisória no meio, a divisória do maleiro. E agora nós precisamos definir o gaveteiro. Então, digamos que do nosso lado direito aqui, eu quero desenhar um gaveteiro. Então, a gente vai desenhar a linha que define a altura final do gaveteiro. E suponhamos que eu quero fazer ele com 4 gavetas. Então, basta pegar essa linha, dividir em 2 e os 2 espaços seguintes também dividir na metade. Aí, para a gente saber que isso aqui é o nosso gaveteiro, a gente pode desenhar como se fossem os puxadores aqui, para ficar claro no nosso desenho. Agora, como a gente definiu que esse nosso armário vai ser com portas de abrir, a gente tem que levar em consideração que esse gaveteiro, se a gaveta for rente, a divisória do meio e a lateral, ela não vai conseguir abrir, porque ela vai pegar na porta. Então, nós temos que deixar um desconto nas laterais desse gaveteiro. E o aconselhável é pelo menos
6 centímetros de engrosso nas laterais. Então a gente vai fazer o nosso desconto das laterais aqui, que vai permitir que as nossas dobradiças das portas sejam instaladas de forma adequada e tenham o desconto necessário para que essas gavetas saiam do móvel sem pegar nas portas. Então a gente pode clicar aqui assim, ó, e aqui é um engrosso. E o espaço aqui em cima do gaveteiro pode ficar para o cabineiro. Aí agora digamos que desse outro lado aqui eu quero fazer algumas prateleiras, porque tem algumas roupas que eu quero guardar à mostra, dobradas e empilhadas. Então, existem algumas formas de fazer essas prateleiras. Elas podem ser prateleiras simples. A gente pode fazer essa parte dividida em nichos para uma organização melhor. Eu indicaria que a gente levasse em consideração a altura total e dividisse essa parte com nichos de forma que os espaços não permitam pilhas muito altas de roupa. Porque, por exemplo, no dia a dia, você vai organizar as roupas empilhadas uma em cima das outras, e se a pilha for muito grande, na hora de puxar de baixo vai fazer uma bagunça. Então limite as alturas entre as prateleiras de forma a ficar uma organização melhor. Então digamos que eu quero dividir esse espaço aqui em 4 espaços. Então digamos que a nossa primeira prateleira aqui está na altura da terceira gaveta. Aqui nós temos dela para a base uma altura de mais ou menos 50 centímetros. 500 milímetros. Então, vejamos, a gente tem um armário com uma altura total de 2.550 milímetros. A gente já definiu que o nosso maleiro tem 500 e a nossa primeira prateleira está a 500, ou seja, a gente já tem que subtrair dos 2.550, 500 mais 500. Então, a gente acaba ficando com um espaço sobrando aqui de 1.550. E agora eu indicaria, por exemplo, fazer uma divisória aqui no meio. E essa altura de 1.550 milímetros, se a gente dividir a nossa altura em 4 espaços, digamos que nós queremos 4 nichos de cada lado. Basta pegar essa medida de 1.550 e dividir por 4. Então nós acabaríamos com nichos com uma altura de aproximadamente 387 milímetros. Aí a gente tem o desenho da nossa frente do móvel com todas as divisões delimitadas, e agora o que a gente precisa fazer é dar a profundidade desse móvel na parte de dentro. Então a gente vai usar o mesmo conceito da diagonal. A gente vai desenhar as diagonais internas para dar essa ideia de profundidade. Então nós temos aqui nossas diagonais. E perceba que aqui a gente já tem a ideia de profundidade dessas prateleiras. Basta fazer isso, repetir esse mesmo desenho para o resto do nosso móvel. Aí, a gente tem o nosso roupeiro com toda a nossa frente dividida para a parte de maleiro, cabideiro, gaveteiro com os devidos engrossos laterais. Temos os nossos nichos e agora nós podemos acrescentar alguns detalhes, por exemplo, desenhar aqui o tubo do nosso cabideiro, desenhar a nossa base, que a gente pode fazer com 80 milímetros. E na parte de cima a gente desenha o nosso fechamento superior, que vai ser a peça que vai dar o arremate do nosso guarda-roupa em relação ao teto. Daí o nosso desenho esquematizado do nosso roupeiro. Esse procedimento de desenho ele pode ser replicado para todos os tipos de móveis. Então, digamos que eu quero fazer um móvel para a pia da cozinha, um gabinete para a pia da cozinha. A única coisa que vai mudar é a proporção do nosso desenho. Então, digamos que vai ser uma peça mais horizontal do que vertical. E basta fazer a divisão na parte da frente, assim como a gente fez no nosso roupeiro. Então, digamos que a gente tem
aqui desse lado um gaveteiro com 4 gavetas, e aqui nós temos uma parte que a gente vai dividir em 4 portas. A gente faz a divisão na metade e depois na metade de novo. E para facilitar o entendimento, a gente pode repetir aqui também o desenho dos puxadores, para mostrar que aqui nós temos 4 portas e aqui os puxadores para indicar que aqui nós temos gavetas. Perceba que para a instalação dessas portas que estão no meio, precisa ter um ponto de ancoragem para elas, né? Onde uma peça que vai receber essas ferragens. Então, assim como no nosso armário nós temos a divisória no meio, entre essas portas a gente também precisa ter. Então, a gente desenharia aqui a diagonal dessa peça. E a mesma coisa na lateral do gaveteiro, a nossa peça divisória. Então perceba aqui que a gente tem as laterais do móvel e as divisórias. A divisória no meio que vai receber as ferragens das portas, que são as dobradiças, e a divisória entre o gaveteiro e as portas, que vai receber de um lado as dobradiças da porta e do outro as corrediças das gavetas. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje era o que eu queria passar para vocês. Nas próximas aulas a gente vai fazer desenhos mais detalhados, desenhos para gabinetes de banheiro, ou gabinetes de pia de cozinha, armários suspensos, e vamos começar a entrar na parte de detalhamento de plano de corte. Como que a gente vai pegar esse desenho que a gente fez, desmembrar ele, fazer a nossa relação de peças para mandar para a loja e receber o material desses móveis todo cortado e preparado para montagem. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha com os amigos e qualquer dúvida estou à disposição, é só deixar algum comentário. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.